amigos do canal Blog Ouro de Tolo, de forma gravada, a nossa segunda edição da série Justificando o Injustificável, né, com samba enredo. Então, eu estou fazendo essa introdução aqui, e depois o Rafik vai entrar fazendo seus comentários, né? Só a parte gravada dele deu 1h40 praticamente, porque tem bastante coisa, os cadernos têm alguns problemas. Já peço que inscrevam-se no canal, cliquem aqui no nosso QR Code, né? Ou quem quiser fazer um Pix, blogourodetologmail.com. Inscrevam-se no clube de membros a partir de R$ 7,99 mensais, a partir de R$ 14,99 da direito ao nosso grupo de WhatsApp, a partir de R$ 24,99 a nossa newsletter, né? É sempre importante poder apoiar o canal. Nessa estreia, o Superchat está aberto. Quem for assistir depois, temos acesso ao Valeu Demais, tá? Falar um pouquinho de samba enredo. E a imagem que eu uso para o julgamento de samba enredo é a seguinte. O carro saiu do Rio para Niterói, só que ao invés dele ir pela ponte Rio-Niterói, ele deu a volta lá por Magé. Ou seja, ele acabou chegando no destino, mas por um caminho bastante tortuoso. Onde que eu quero chegar? Quando eu olho as notas como um todo, eu vejo que o julgamento conseguiu, nas notas, diferenciar o que é samba bom do que é samba ruim, com duas exceções. Você tem o Salvador de Padre Miguel, que tomou muita pregada, acho que de maneira injusta, era um samba nota 10 para mim, que pese alguns pontos que as justificativas apontam, mas para mim era um samba nota 10, então acho que ele acabou tendo uma avaliação abaixo da que ele deveria ter tido. E, por outro lado, o Samba da Mangueira, que fez 29,9, com aquela letra cheia de clichês. É uma melodia que alguns acharam revolucionária, mas que eu, sinceramente, para mim, não é muito diferente das melodias que esse grupo vem apresentando na Mangueira ano a ano. É o terceiro ano seguido que eles vêm essa disputa, mas já venceram outras. Sim. Não vejo grandes diferenças em melodia. Então, acho que, por um lado, a UPM, que foi avaliada muito mais rigorosamente do que deveria, por outra Mangueira, que teve uma avaliação benevolente. Mas, tirando isso, os sambas foram colocados em prateleiras. A gente pode discutir as prateleiras, porque, tirando o inacreditável 9,7 que deram para o de Padre Miguel, foi 9,8 a 10. Eu cantei a pedra aqui sobre o samba da Vila Isabel, que ele faria 4,98, embora para mim ele seria 9,7 até 9,6, quando você aplica os critérios de julgamento. Mas eu penso que, ao contrário dos últimos 3 anos, eu acho que o julgamento tem esse lado positivo, né? Ele separou sambas bons de sambas ruins. Muita gritaria contra o samba da Portela, mas quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu cantei a pedra que ele seria 40 pontos, né? Na verdade, ele não seria 40, ele seria 30, porque a jogadora que esqueceu de dar a nota, embora o caderno não tenha sido divulgado, o Rafik vai falar na parte dele que conseguiu apurar de que havia justificativa, então não seria nota 10, mas fez os 30 pontos, né, a pontuação máxima. Então, as notas acabaram sendo melhores nos anos anteriores, mas quando você olha a justificativa, o julgamento não foi bom. O julgamento tem alguns problemas. Eu acho que um pouco de noviciado, eu acho que um pouco ainda pelo fato da mudança no critério ter sido muito radical. Então, eu imagino também que isso ainda tenha gerado uma certa digamos, alguns problemas, digamos assim, né? Acho que ele gerou alguns problemas. Você tem alguns sambas que foram tomadas justificativas, assim, que havia onde tirar do samba sem precisar dessas justificativas. Então, eu penso que elas melhoraram, mas por um caminho tortuoso, né? Talvez um grande acaso. Por outro lado, eu diria que foi o primeiro ano de um novo critério. Eu acho que ele deu um freio de arrumação em termos de notas, em que pese os problemas que o Rafik vai elencar aqui, alguns problemas sérios nas justificativas, bem sérios. Mas ele está começando a... Assim, e esse critério novo precisa ser melhor, precisa ser assentado. Era no primeiro ano, normal.
com 2 novos jurados. O Rafik elogia muito o julgamento do Del Penho, eu confesso que achei apenas ok. Mas acho que alguns problemas são problemas corrigíveis, bem justificativos, né? Jurados novos, critério novo, e isso acaba gerando alguns problemas que eu já imaginava que fosse haver, talvez não nessa magnitude. O Rafik vai falar 1h40 sobre o problema de samba enredo, mas eu acho que, olhando para frente, eu procuro olhar de uma maneira um pouco mais otimista. Eu acho que esse é meu recado. Acho que as notas, pelo menos, deram freio de arrumação, mesmo sabendo que há problemas sérios nas justificativas, há problemas sérios no julgamento, e que talvez seja o caso, como o Rafik vai falar, né, de reunir os compositores, de uma maneira institucional de reunir os compositores. Provavelmente tem que chamar os escritórios, umas 3 ou 4 que acompanham isso o ano todo, eu incluso, nós aqui incluso, para conversar e tentar fazer ajustes, talvez pequenos ajustes sejam necessários no critério, pequenos ajustes no curso para os jogadores, né? E provavelmente a jogadora que não lançou 3 notas provavelmente não retornará. Tá, gente? Recado curto, acho que não tem mais muito a falar sobre isso. Vamos ao que o Rafik vai falar. Mais uma vez, inscrevam-se no canal, deem like nesse vídeo, divulguem suas redes sociais, né? Aqui temos o QR Code do Pix, né? Também temos o blog do surujamê.com. E vamos ao Rafik. Grande abraço a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Quando a gente grava vídeo, a gente nunca sabe direito a hora que o vídeo vai subir ao ar, né? Mas a gente está aqui para continuar justificando o injustificável 2025, que a gente começou na semana passada, na terça-feira passada, com bateria. Esse ano, como a gente até comentou na live de terça-feira, interessante, tá, gente? Eu estou gravando esse vídeo antes da live de terça-feira, por questões técnicas do canal. Então, quando eu falar que falamos na live de terça, é que eu acredito, pelo roteiro que eu estou delimitando, que a gente vai falar. Mas eu não tenho certeza se a gente falou, tá? Mas feito esse parênteses, eu acho que a gente falou na live de terça-feira em bateria, a gente, por várias questões, o julgamento esse ano realmente teve questões meio tensas, meio complicadas, alguns quesitos ficaram mais em evidência que outros. Então, aquela sequência que já estava virando clássica da Justificando, de começar por enredo e depois ir para os quesitos de dança e terminar nos quesitos de música, ela teve que ser completamente subvertida, porque a demanda meio que nos... Como não começaram Justificando com bateria, né, esse ano? E nessa demanda, eu acho que logo depois de bateria, o quesito mais falado foi samba enredo, né? Especialmente pela jogadora que esqueceu a nota e depois falou, tirou ponto da UPM por palavras em Urubá, etc, etc, etc. Mas a gente vai chegar lá e ela vai ser a última do dia. O julgamento de samba enredo, como um todo, foi calamitoso. Calamitoso. Um jogador vai se salvar, a gente vai chegar lá, vai ter um bom julgamento dele, mas os outros 3 não vai ter jeito. Eu infelizmente aqui vou ter que criticar, vou ter que falar, vou ter que abrir parênteses. E ela, na minha opinião, acreditem se quiser, não foi sequer a pior. Por quê? Para mim, tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu com o enredo ano passado. Tá se falando muita coisa, mas os maiores problemas dos cadernos de samba enredo não foram detectados, ou pelo menos não estouraram na bolha. Ninguém está falando. A gente vai falar daqui a pouco, mas mais uma vez me assusta como a bolha, na ânsia de querer ver o caderno justificativo assim que ele sai, e ele ainda saiu no meio de uma polêmica gigantesca com a confusão da nota de bateria da Grande Rio, até umas 12 ou 14 horas adiantado do que a gente esperava esse ano. Nessa ânsia de querer ler rápido,
não está se atentando, não está dando a devida atenção a outros pontos mais complicados ainda, eu diria. Pois bem, antes da gente entrar no quesito propriamente dito, vou só fazer aqui uma rápida introdução, como eu pretendo fazer em todos os quesitos esse ano, né? Se bateria, como a gente viu na terça-feira, foi um dos dois quesitos que não teve uma explosão de notas 10 com as novas regras de julgamento, o segundo quesito que mais se segurou ali na mesma faixa foi justamente Samba Enredo, né? Samba Enredo teve 26 notas 10 em 2024 e, entre aspas, apenas 27 esse ano, é um pouco menos da metade, né? Aliás, é um pouco mais da metade, né? A metade seria 24. A mudança, 26 notas ano passado, 27 notas esse ano, é estatisticamente irrelevante, está dentro da margem de erro, na prática ficou na mesma faixa. Mas vamos concordar que a safra desse ano foi muito mais forte que a do ano passado? E aí eu fico me perguntando até que ponto a aberração não foi do ano passado ter 26 notas 10 naquela safra sofrível. E a gente comentou aqui na Justiça do ano passado o quão complicado tinha sido esse julgamento com a chuva de 10 que teve. Mas depois de analisar os 4 cadernos com calma, eu fiquei na dúvida se simplesmente a manutenção desse patamar, mesmo com as novas regras que meio que jogaram tudo para cima, e isso não ocorreu em Samba Enredo, como já falei, isso apenas evidencia a aberração da chuva de notas 10 do ano passado, que não deveria ter ocorrido, ou se simplesmente é consequência da catástrofe que eu vou relatar quando a gente entrar no caderno a caderno, gente. Por fim, só um detalhe, diferentemente dos outros anos, o caderno de julgamento dado aos jogadores de Samba Enredo não obrigava e nem tinha sequer esse espaço para que eles escrevessem a nota do subquisito letra, a nota do subquisito melodia, para ao final dar a nota final, como é em todos os quesitos plásticos e era em Samba Enredo até o ano passado. Esse ano o caderno de Samba Enredo ficou igual um caderno normal de um quesito que não é dividido. O julgador simplesmente dava a nota, escrevia a nota por extenso, a nota global, a nota geral, e se o desconto foi de letra, foi de melodia, ficava só para a justificativa do jogador. Tá? Então, quando a gente fala de desconto em letra, desconto em melodia, é apenas lendo a justificativa, porque no mapa de notas oficial, esse ano, não teve essa diferença. Gente, 30 segundinhos, eu só preciso pegar o cabo aqui do carregador. Tudo resolvido. Então, até no texto que vai estar atrelado aqui a esse vídeo, quando o vídeo subir no YouTube, diferentemente dos outros anos, quando a escola tem um desconto, eu não vou colocar ao lado se o desconto foi em letra ou foi em melodia, porque se não tem o quadrinho, eu preferi não botar. Foi uma linha editorial que eu segui esse ano, tá bom? Tendo dito tudo isso, para a gente finalmente começar os cadernos, e antes de começar, aquele javazinho que o Migão sempre pede, inscreva-se no canal, faça parte do grupo de membros, ajude o Migão. E é o Migão mesmo, tá, gente? Porque eu como eu sempre falo, eu brinco, mas com fundo de verdade, eu faço isso aqui por amor, não tenho nenhum ganho com o Migão. Mas se inscreva no clube de membros, se inscreva no canal. É importante que o canal ganhe inscritos, porque isso dá visibilidade ao canal. E até interessante, numa outra pauta que antes do carnaval, que não tinha nada a ver com o julgamento, que estava... E foi uma conversa até aberta no grupo de Zap, que todo mundo sabe que o Ouro de Touro tem com seus membros. E a gente até pesquisou a quantidade de inscritos que tem no Ouro de Tolo e nos outros, e realmente a diferença é bem grande, por mais que eu agradeço a todo mundo que está inscrito e aparece aqui, porque é um público muito fiel, né? Praticamente, muitas das pessoas que estão inscritas assistem muitos dos vídeos, para não dizer quase todos. Mas é impressionante a diferença com outros sites que fazem um ótimo trabalho, com outra linha editorial, com outra vertente. Eu acho que tem espaço para todo mundo, mas eu fiquei até, pessoalmente, surpreso com a diferença de inscritos do Ouro de Tolo com os outros canais. Bom, tendo feito essa pequena digressão, agora sim, vamos lá
módulo 1, julgador Alfredo Del Penho. Quando eu disse lá no início que tinha uma exceção de um jogador que foi bem, foi ele, foi o Alfredo. E que bom é poder voltar a escrever, no caso aqui falar, né, porque é que eu estou lendo o texto que eu escrevi, que o Alfredo voltou. Aquele Alfredo Del Penho, que a gente reclamou bastante em 2023, em 2024, que eu senti falta nos últimos 2 anos, em que as justificativas não estavam tão claras, em que a justificativa não estava didática, não era aquela aula de música que a gente estava acostumado a ouvir. Esse ano eu tive a sensação de voltar a ter essa aula, de voltar a ter justificativas claras, que você lê a justificativa e diz, é isso, como é que eu não pensei nisso antes? Quer ver alguns exemplos? Salgueiro, por que perdeu ponto? Quebra abrupta de melodia sem a transição melódica. É isso. Imperatriz. Isso aí, a Imperatriz, eu até vou fazer aqui vou me vangloriar 10 segundinhos. A Imperatriz eu percebi antes da justificativa do Del Penho. Eu percebi ainda em dezembro. Né? Inclusive eu cheguei... tanto eu percebi que eu até adiantei na live ao vivo que a gente fez durante a apuração por que talvez a Imperatriz teria perdido ponto. E quando saíram as justificativas, eu acertei. Né? No caso, o Del Penho justificou que eram padrões melódicos recorrentes, especialmente na primeira estrofe, né? Fazendo com que a melodia cansasse nessa parte. E aí, eu acrescento, não está na justificativa do Del Penho, eu acrescento. Esses padrões recorrentes de melodia, em conjunto com a letra de difícil dicção nessa parte, causou um problema estrutural que dificultou o canto do samba. É canetadíssimo, é muito canetável esse samba da Imperatriz. Muito canetável. Vila Isabel. Clichês melódicos a rodo e letra sem qualquer realce poético. Aqui não tem nem mistério, né, gente? Eu acho que a bolha inteira já estava falando isso desde que o samba foi escolhido, né? Em suma, o que o Alfredo apontou são problemas nítidos e fáceis de notar. Muitos deles bastante comentados no pré-carnaval. E isso não quer dizer que o jogador simplesmente pegou os comentários que se faziam no pré-carnaval e jogou no caderno. Até porque o Alfredo faz isso com muita maestria e muito conhecimento de causa, inclusive adicionando fatos novos que a bolha nem tinha o conhecimento necessário musical para saber isso. Tá? Mas, de novo, bate com o que a gente escuta. Que era algo que eu estava sentindo falta nos últimos julgamentos do Del Penho. E aí você vai ver as notas 10 do Del Penho, bate mais ou menos com as notas 10 que realmente todo mundo acreditou que ia sair. Claro, depois do desempenho de Avenida. Portela a gente ficava na dúvida, depois saiu na Avenida, eu realmente saí acreditando que viria um 10. Mocidade também, eu fiquei na dúvida o pré-carnaval inteiro, e depois do desfile eu realmente saí acreditando que alguns 10 iam sair, um deles foi do Del Penho. E os sambas que a gente realmente acreditava que tinham problemas, foram lá e perderam décimos. Salgueiro, Vila Isabel, Tuiuti, Mangueira, mesmo. E aí eu já vou entrar aqui em outro detalhe. Quando eu digo que o caderno é bom, eu vou voltar a esse ponto mais uma vez, isso não quer dizer que eu concorde com todas as notas e todas as justificativas do jogador. Senão eu saí o jogador, né? Não precisa ter outro jogador. Botava uma inteligência artificial. É normal que uma ou outra nota a gente discorde dentro de certos parâmetros. O que não pode é um samba como o samba da Beija-Flor, que além de ser muito bom, varreu a avenida, ganhar um 9.7, aí 9.8. Aí você vai dizer, não, esse cara tá maluco. E nem um samba tenebroso como o da Vila Isabel ganhar um 10, até o da Mangueira, né? Por mais que tem muita gente, teórico de música, que defende a melodia do samba da Mangueira, mas eu não vou entrar nessa discussão aqui, até porque o Del Penho tirou o ponto de letra da Mangueira, não de melodia. Então é sempre possível debater algumas notas. Por exemplo, eu sinceramente discordo que o Del Penho tenha deixado passar ileso a melodia da Mangueira. Como eu falei, o desconto foi em letra. E o desconto foi perfeito, tá? Porque a letra é solta e sem discurso poético.
Você pode pegar quase todo o Samba da Mangueira, você pode separar em frases isoladas. Sou Luanda em Benguela, sou a voz que se rebela, sou morte e vida. Você faz isso no samba inteiro, praticamente. É um desconto muito... Agora, na minha humilde opinião, e claro, aqui eu estou incluindo a opinião pessoal e, obviamente, não estou dizendo que é um erro do jogador, porque eu não sou gabarito, mas, claro, a gente tem o direito de discordar. Como é que o jogador não canetou a melodia da Mangueira? Mas tudo bem, ele achou que a melodia era boa e não era canetável. Eu vou discordar. Isso faz com que o caderno dele seja ruim? Jamais. E muito menos eu posso dizer que ele errou. São opiniões. Opiniões. Né? Ao mesmo tempo, o desconto da Unidos de Padre Miguel, que ocorreu por um problema real e recorrente na letra da Unidos de Padre, por um acaso é o mesmo da Mangueira, tá, gente? A letra é solta sem que tenha um encaixe entre as diferentes imagens feitas pela letra. Eu, particularmente, eu acho que é uma coisa pequena que poderia tranquilamente ser relevado pela qualidade geral do samba e da 10. O Alfredo decidiu dar 9,9 e nesse ponto igualou, inclusive, a nota de samba da Mangueira e da UPM. Lembrando sempre que o julgamento esse ano é não comparativo. Logo, quando eu faço a comparação aqui, eu não posso dizer que isso é um defeito do julgamento, tá? Eu apenas faço a comparação para tentar trazer um argumento a mais em relação ao peso da mão, digamos assim, do jogador, tá? É normal a gente ter um ponto ou outro de discordância, mas acontece. E nesse caso específico do Alfredo, eu sinceramente acredito que toda essa discussão, a UPM 9,9, Mangueira 9,9, mas será que os dois sambas mereciam a mesma nota? Tudo volta ao mesmo problema de dosimetria que eu já vim falando no Caderno do Penho nos últimos 2 ou 3 anos e que mais uma vez aconteceu. Mais uma vez ele segurou 9,7. É o terceiro ano consecutivo que ele não dá 9,7 para nenhuma escola. E aí, gente, não tem jeito. Se o seu julgamento parte do patamar mínimo de 9,8, só vai ter 3 prateleiras para encaixar as escolas. 9,8, 9,9 e 10. É uma dosimetria extremamente achatada. Se você ainda considera que só a Vila Isabel ganhou 9,8 nesse caderno, você tem 11 escolas para dividir em 2 grupões. Um grupão que vai ganhar 10, que no caso foi com 6 escolas, se não me engano, e um grupão com 9,9, que foram com 5 escolas. É isso mesmo. Então, assim, e não tem jeito. Se eu vou simplesmente separar os sambas em 2 grupões, em algum momento eu vou acabar misturando sambas que, na nossa cabeça, não são tão iguais assim. De novo, reiterando pela terceira vez, que não dá exatamente para dizer que o jogador não encaixou a prateleira correta, não fez a comparação correta, porque o julgamento desse ano é não comparativo. Eu estou apenas trazendo uma consequência de um achatamento da dosimetria. Tá? Nos anos passados eu até poderia reclamar, Alfredo, o julgamento é comparativo, dava uma comparada aí. Esse ano não. A diretiva era muito clara, mesmo não estando escrita no manual, pelos motivos que a gente já falou naquela live que a gente fez no mês de fevereiro. O julgamento é não comparativo. Simplesmente pegue os critérios de julgamento e aplique a escola naquele momento. Mas não tem jeito. Seja não comparativo, seja comparativo, seja do jeito que for. Se eu só tenho 2 prateleiras para agrupar as escolas, eu vou acabar agrupando, teoricamente, sambas que não são parecidos, ou não deveriam ser parecidos na qualidade. Né? E aí eu fico me perguntando, realmente não teve nenhum samba ruim que merecesse 9,7? Nem o da Vila? Tem certeza? Ano passado já tínhamos problemas em samba que mereciam, na minha opinião, 9,7 e o Alfredo segurou. Então, a grande discussão que eu faço aqui é a dosimetria achatada mais uma vez. Mas, fora isso, é um caderno.
caderno praticamente irretocável do Alfredo. Eu não tenho o que falar. Fico muito feliz o Alfredo é um grande jogador, é um cara que conhece música pra caramba. Quando eu converso com ele, são conversas de horas e é maravilhoso. Você absorve um conhecimento gigantesco. Né? E eu fico muito feliz de poder voltar e elogiar um caderno do Alfredo. Com esse detalhezinho da dosimetria, mas um caderno muito bom, tá? Se ele puxa a Vila Isabel para 9,7, alguns dos sambas 9,9 já dá para puxar para 9,8. E aí alguns dos sambas 10 poderia puxar para 9,9. De novo, não era comparativo. E essa não poderia ser a mentalidade do Alfredo esse ano, tá? Mas, naturalmente, quando o seu teto o seu piso é jogado para 9,7, tudo se abre de uma forma que, mesmo sem essa cabeça comparativa, mesmo que inconsciente, você acaba tendo mais, entre aspas, coragem de jogar mais samba para 9,8, mais samba para 9,9. Fica aí a direção, a sugestão, coloque o nome que vocês acharem. Por fim, nas observações finais, o Alfredo, além de, pela segunda vez consecutiva, reiterar o pedido já feito no caderno dele ano passado, e que esta coluna, desde 2022, roga, implora a Liesa, que é permitir que os jogadores voltem ao hotel e no hotel fechem as notas, porque no hotel a estrutura é muito melhor, o ambiente é muito mais tranquilo do que a Sapucaí. O Alfredo também sugeriu que haja pelo menos 3 encontros entre os jogadores de 2025, respectivamente com a diretoria da Liesa, com a diretoria das escolas e os compositores de samba enredo, para que todo mundo junto possa analisar, discutir e propor melhorias ao quesito. E ele ainda ressaltou, e eu concordo com essa ressalva que ele faz, que um desses encontros tem que ocorrer antes da divulgação da sinopse dos enredos, por óbvio, para as escolas saberem o que vai mudar no julgamento e já fazerem suas sinopses pensando no novo julgamento. Esse ano, ao menos teoricamente, o manual de jogadores saiu com as mudanças em samba enredo quando todos os sambas já estavam gravados. E aí, vou fazer o quê? Não tem muito o que fazer. Ok, é verdade, como o Migão reiterou em várias lives, a gente reiterou também naquela live de fevereiro, as escolas, nos bastidores, já tinham tido indicativo de que ia mudar e de que mais ou menos para onde iria mudar. Né? As escolas não escolheram os sambas enredo no escuro esse ano. Mas as mudanças exatas só foram publicadas até para os compositores fazerem suas obras, muito tempo depois que os compositores já tinham ido para as quadras com seus sambas e o samba estava escolhido. Como é que o compositor vai balizar a sua composição de samba enredo se ele não sabe o critério de julgamento que vai ser utilizado? É difícil, né? Então, por isso eu concordo com o Alfredo Alpen, que pelo menos uma dos encontros tem que ser antes da divulgação da sinopse. E eu vou até mais longe. O segundo tem que ser entre a sinopse e a entrega dos sambas. Os compositores têm tempo de ajustar os seus sambas. O Alfredo não escreveu isso. Eu estou aqui em relação ao segundo encontro, tá? Eu estou aqui adicionando, tá? Mais um ótimo caderno do Alfredo. E vocês verão que ele será a exceção, que agora vai começar um show de complicações aqui. Bom, vamos lá. Módulo 2, jogador Alessandro Ventura. O Alessandro é um jogador que já vai para o seu 4º ano, ele entrou em 2022, se não me engano. Ele não é um jogador novato, diferentemente dos outros dois que virão nos módulos 3 e 4. Ele já tem uma certa experiência. E até um jogador que caiu muito nas graças da bolha, porque de modo geral as notas dele refletem bastante o pensamento da bolha do que é bom e o que é ruim, digamos assim. Só que aí, esse ano, a própria bolha deu uma torcida de cara para ele quando ele deu 10 de Tuiuti, mas tudo bem. Mas ainda assim, a gente não pode perder de vista que não estamos tratando de um jogador novato. É um jogador que já tem alguma experiência. E é um jogador que, bom, até por ter experiência, já sabe muito bem o manual, mesmo com as mudanças, ele sabe muito bem aonde começa e onde deveria, pelo menos,
saber onde começa, onde termina o quesito samba enredo. E aí, simplesmente, olhando a nota do Alessandro Ventura esse ano, diferentemente dos outros anos, quando a bolha, de modo geral, ficou muito satisfeita com as notas dele, porque batiam com o que a bolha pensava, é difícil defender esse ano, após achar 8 notas 10 em 12, o Alessandro deu 12 notas, 8 notas 10 esse ano em samba enredo. Eu não vou nem falar da quantidade de notas 10, até porque, como eu e o Migão já discutimos aqui várias vezes, a safra estava boa e uma quantidade grande de notas 10 quando a safra é boa é do jogo. Mas o cara acha 8 notas 10. Ele dá nota 10 pro samba da Mangueira e pro samba do Tuiuti, que são dois sambas extremamente criticados e criticáveis, com letras frágeis, como o Del Pen colocou muito bem nas justificativas dele, com melodias discutíveis. Ele me acha um 9,9 para a Unidade de Padre Miguel, que muita gente colocava como um dos 3 melhores sambas do ano. Ok, tinha um problema de letra, e o Del Pen percebeu esse problema muito bem, é verdade. Mas, de novo, a régua tem que ser coerente, né? A régua tem que ser coerente. Se você deu 9,9 para o PM com esse problema de letra, você não pode dar 10 para a letra da Mangueira, você não pode dar 10 para a letra do Tuiuti. Não dá. E o pior de tudo, aí vamos para a justificativa que ele deu para o samba da UPN. Abre aspas. Atritos vocálicos observados na execução do samba contrariaram um princípio que preza pelo entrosamento dos versos com os desenhos melódicos. A alteração de propriedades das notas musicais, notadamente a diminuição da duração delas, se provou desfuncional e alijou o desfilante da possibilidade de canto. Veja, eu não vou negar, o jogador tem um ponto. Realmente havia trechos do samba da UPM nos quais o canto não era dos mais fáceis. Qualquer pessoa que tenha cantado esse samba, que tenha ido na Guilherme da Silveira, que tenha ido aos ensaios e que tenha visto o desfile, vai concordar comigo. Vou mais além. Ele, inclusive, exemplificou esses trechos. E acertou muito bem quais são os trechos mais difíceis de cantar. Tá? Não tenho a menor dúvida. Só que você precisa ser coerente, gente. Se você vai descontar isso em uma escola, você tem que descontar em todas as outras escolas que tiveram o mesmo problema. E pelo menos, Imperatriz, Mangueira e Tuiuti tinham problemas tão graves como esse da UPM e não foram descontadas, foram 3/10 do jogador. Vou até mais longe, talvez não por coincidência, se a coerência aplicada e essas 3 escolas recebem o 9,9 em letra, como a UPM recebeu, os 2 10 mais polêmicos dele cairiam, Mangueira e Tuiuti. Se você for até um pouco mais rígido, até a Portela pode entrar na discussão, no Iachamou, tá vendo como é difícil? Iachamou, Oxalá, Preto Rei para sambar. Também é dificílimo cantar essa parte. Mas eu concordo que no samba da Portela é um problema muito localizado em um verso. É mais fácil do jogador passar por cima, digamos assim, do que esses 3 sambas que o problema se estendia por 2, 3, até 4 versos. Tá? Apesar disso tudo, em relação à justificativa da UPM, para mim, ela não é a pior do caderno. Até porque, como eu disse, o jogador tem um ponto. Dentro dos critérios de julgamento, o jogador tem um ponto. A minha discussão, a minha reclamação aqui é com a falta de coerência em não despontuar outras escolas que apresentaram o mesmo problema. O grande problema para mim em relação à justificativa do jogador aqui é a justificativa do samba enredo, do Salgueiro. Porque muito claramente ele pulou o quadradinho do quesito samba enredo e entrou no quesito do coleguinha de enredo. Eu vou falar a justificativa inteira. Abre aspas. A introdução da temática do cangaço na estrutura musical do samba
para além de ter tornado errante a temática da composição, se desviou igualmente do princípio da adequação da letra ao enredo, ao instaurar noção de gratuidade temática bem no cerne da narrativa. As linhas que versam sobre o sertão, Lampião e Moreno, comprovam a guinada na estrutura da obra, em franco prejuízo ao fio condutor da narrativa. O desacerto impõe a subtração de 0,1 em letra. Fecha aspas. Vejam, todo o campo semântico da escrita da justificativa é típica de uma justificativa de enredo, não de samba-enredo. Introdução da temática, gratuidade temática, cerne da narrativa, fio condutor da narrativa. Isso tudo é a expressão que eu estou acostumado a ler no caderno do Arthur Nunes, do Marcelo Figueira, do saudoso Pérez Gomes Brasil, da Carolina Vieira Tomás. São todos jogadores de enredo. Alguns atuais, outros antigos. Por quê? Justamente essa justificativa é uma justificativa de enredo, não é de samba enredo. Se você olhar e analisar, ela se coaduna com o critério de avaliação argumento ou tema, ou seja, a ideia básica apresentada pela escola e o desenvolvimento teórico do tema proposto. Ou, com outro critério de julgamento, a clareza, coerência e coesão na roteirização do desfile, de modo a facilitar o entendimento do tema ou argumento proposto. Sabe qual é o problema? Esses dois critérios de julgamento que eu falei não são do quesito samba-enredo, são do quesito enredo. Se ele quer discutir o fio narrativo que o enredo do Salgueiro criou, ele tem que mudar de quesito e ir para o quesito enredo. No quesito samba-enredo, ele tem que se ater, como ele mesmo escreveu na justificativa, à adequação da letra ao enredo. E nesse ponto, o enredo do Salgueiro, nesse ponto que ele bateu, o enredo do Salgueiro, a letra do samba-enredo do Salgueiro, ela é perfeita. Quem for estudar o livro Abre Alas do Salgueiro, ou simplesmente olhar o desfile, com o roteiro do desfile, ala a ala, não precisa nem ler aquele, entre aspas, trambolho do livro Abre Alas, vai perceber que esse salto argumentativo para o cangaço, que o cangaço aparece do nada, ocorre na própria explicação do enredo. O samba foi a mais pura e básica expressão do enredo na letra do samba. Está perfeitamente adequado. Ele está tão adequado que ele, inclusive, repete o erro de narrativa. Só que, de novo, narrativa é uma questão a se julgar em enredo, não em samba-enredo. Logo, a adequação, a alegação de que a despontuação se baseia no critério de julgamento adequação da letra ao enredo não para em pé. Porque, como eu já disse, no fundo, o samba é tão adequado ao enredo que copia os erros do enredo. Mas, como eu já disse aqui em outros anos, se a escola, no seu enredo, disser que foi a vovó Anastácia que assinou a Lei Áurea, e o samba-enredo disser que vovó Anastácia assinou a Lei Áurea, a nota do samba-enredo é 10. Porque o jogador de samba-enredo não tem que discutir se vovó Anastácia assinou ou não a Lei Áurea. Ele apenas tem que ver se o enredo da escola está falando isso. E nesse caso, o enredo da escola estava dando esse salto do nada para o cangaço. Se há um problema nesse salto, e há um problema nesse salto, não estou negando, não é no quesito samba-enredo, é no quesito enredo. E não é a primeira vez que o Alessandro aprontou uma dessas. Se vocês lerem a justificativa dele para tirar ponto do samba da Unidos da Tijuca ano passado, ele já tinha feito algo muito parecido, muito semelhante. Invadido o quesito enredo em samba-enredo. Mas, a Unidos da Tijuca tinha um samba extremamente batido, todo mundo que reclamava com razão porque o samba era ruim mesmo. E aí todo mundo viu a nota e viu que a nota era baixa, ninguém leu a justificativa da Unidos da Tijuca, porque não interessa a ninguém, Mas já era um problema que estava ali. Quem viu a justificativa justificando do ano passado, eu reforcei esse problema. E ele repetiu o problema aqui. E infelizmente, e o pior de tudo, vocês vão ver que esse ano, essa invasão do quesito enredo não foi um caso isolado.
Os próximos 2 jogadores também vão fazer isso. E isso tudo reforça uma suspeita antiga minha, que eu estava até segurando para falar, mas as evidências estão ficando tão grandes que eu aqui vou falar. Tudo indica que os jogadores de samba enredo não estão lendo as explicações de enredo no livro Abre Alas. Livro Abre Alas esse que é disponibilizado com trocentos dias de antecedência para os jogadores, justamente para eles fazerem essa leitura. Um jogador de samba enredo não pode pensar em ir para a avenida sem ler a justificativa e o histórico do enredo da escola. Porque ele não pode analisar a adequação da letra ao enredo se ele não entender o enredo da escola. E eu tenho certeza que quem lê o livro Abre Alas de Salgueiro e entende os critérios de julgamento do quesito samba enredo que estão no manual do jogador, não descontariam por essa justificativa. Então, o que eu peço, não só que os próprios jogadores façam, como que a Liesa reforce isso, jogadores de samba enredo, vocês precisam ler o livro Abre Alas. Agora, vou fazer aqui também um apontar de dedos para a Liesa também. Liesa, você não pode passar esse livro Abre Alas para os jogadores com apenas 8, 9 dias de antecedência, como foi esse ano. Sim, todos sabemos, é uma demora excessiva, é a metade do tempo que o jogador costuma ter, que é de 15 a 20 dias normalmente nos outros anos. Isso ocorreu pela nova sistemática, do novo sistema digital do livro Abre Alas, que é sim uma inovação, é uma melhora significativa para as escolas, para os jogadores, de ter a certeza de que as coisas vão chegar certas nos jogadores. A médio e longo prazo, eu tenho certeza que vai ser uma mudança que todos nós vamos bater palmas, mas a forma da mudança foi completamente atrapalhada. O tempo que era para se fazer os testes, que era mais ou menos ali de junho ou outubro, não foram feitos. Os testes foram feitos à medida que a carruagem já estava andando e as escolas, e as escolas já estavam colocando as suas informações no sistema. Deu uma pancada de melecas. Normal, gente. Qualquer programa novo de TI vai dar problema. Por isso que existem testes. E é por isso que se tem que reservar um espaço para os testes. Eu espero e acredito que ano que vem, com o sistema já testado e com os erros já consertados, vamos voltar a ter o livro Abre Alas disponível para os jogadores com 15 a 20 dias de antecedência, e os jogadores terão a calma necessária para ler o livro Abre Alas, que esse ano não tive. Os jogadores de enredo, coitados, eles tiveram que fazer malabarismo esse ano. Mas em relação ao enredo, eu falo quando chegar em enredo. Mas de qualquer forma, para um jogador de samba enredo que só precisa ler o roteiro da escola, qualquer um lê em 30 segundos. A justificativa e o histórico do enredo, não precisa ler a explicação ala a ala, carro a carro, como o jogador de fantasia, o jogador de alegoria, como o jogador principalmente de enredo. 9 dias. Mesmo que você desconte aí 1 ou 2, porque ainda teve jogador, não todos, obviamente, mas ainda teve jogador que teve uma certa dificuldade em mexer com o aplicativo que abria o livro Abre Alas no sistema, e aí perdeu 1 ou 2 dias nessa brincadeira. Mas 8 dias, vamos botar aí, vamos supor que o jogador perdeu um dia para abrir o aplicativo. 8 dias, para só fazer isso, é mais que suficiente. É bem razoável. Mas vão ser vários indícios ao longo dessa justificando, esse é só o primeiro. Cada vez mais eu tenho uma suspeita gigantesca que os jogadores de samba enredo não estão lendo a parte do enredo do livro Abre Alas. Estão simplesmente olhando a letra e analisando a letra como se ela tivesse jogado. Porque se ele tivesse analisado o enredo, ele não teria descontado em adequação da letra ao enredo. Bom, continuando, gente. Só para finalizar. Para mim, inclusive, o exemplo recente mais crasso de que os jogadores de samba enredo não estão lendo o livro Abre Alas é o 40 que o Samba do Ruto Cara do Salgueiro ano passado levou. Qualquer pessoa minimamente razoável vai reparar que o enredo apresentado na pista foi para um lado e a letra do samba ia para outro lado. Ali sim,
Houve uma inadequação da letra ao enredo completa. Jamais esse samba poderia agradar. Ele pode ser lindo, ele pode ser maravilhoso, mas o samba ainda é enredo. Se ele não se adequa ao enredo, ele tem que ser descontado. Ninguém descontou. O samba ganhou 40, foram 4-10 que o samba ganhou ano passado. Para mim é a prova cabal de que as pessoas não estão lendo, que os jogadores de samba enredo não estão lendo o livro abriado. Se alguém lesse, claramente não deixaria passar esse 10 de Salgueiro. Né? Em relação às outras duas justificativas do jogador, já que se ele deu 8 notas 10, só teve 4 justificativas. 2 eu já falei bastante aqui. As outras 2, a mocidade foi por falta de adequação da letra ao enredo, por, entre outros motivos, difícil compreensão dos nexos arbitrários dos versos, sem qualquer referência à função denotativa. E aqui eu vou concordar, é uma justificativa bem aceitável dentro do critério de julgamento, porque, apesar da letra da mocidade também refletir um problema típico de enredo, eu vou aceitar e vou concordar, inclusive, que a letra não passa mensagem alguma. Você tenta me resumir o que a letra do Samba da Mocidade me passa. Que o mago vai recriar a mocidade, ponto. Isso não é um enredo, né, gente? É falta de educação ao enredo. E nesse ponto eu acho que ele tem... Aqui sim ele tem um ponto, ele tem um argumento, é bastante discutível e até concordo com a inadequação da letra ao enredo para tirar ponto da mocidade aqui, não há nenhum problema aqui. Eu acho que além, e vou mais além disso ser uma inadequação ao enredo, o fato de usar muita metalinguagem e ter baixa predicação dos versos também tangencia um outro critério de samba enredo, que é a riqueza poética, beleza e bom gosto. Né? Então, eu acho que aqui o desconto é justíssimo, não há o que se discutir. E as justificativas que ele deu para tirar o 9,8 da Vila Isabel foram muito parecidas com a do Del Penho, eu não vou repisar aqui. Mas, de novo, o caldo final é um caderno muito problemático. Né? O cara dá 8 notas 10, 2 notas 10 tensas. 2 justificativas que eu fiquei aqui minutos falando. Uma por incoerência interna do caderno e outra por total inadequação aos critérios de julgamento do quesito do samba enredo. Dizer que não é um caderno problemático, infelizmente não dá, né? Deixa eu até respirar um pouquinho aqui, vamos lá. Módulo 3, antes do módulo 3, aquele segundo jabá, o amigão não ficar triste comigo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, façam parte do grupo de membros. O Migão reformulou as categorias do clube de membros, dá lá uma olhada. Bom, vamos lá. Módulo 3, julgador Igor Fagundes. Esse é daqueles cadernos que eu não sei nem por onde começar. O estreante julgador escreveu bastante. Eu vou ser muito sincero, eu acho que nem nos piores anos do Paulo Paradella, que é um jogador de fantasia antigo e que tem por característica escrever bastante, eu acho que nem nos piores anos do Paulo Paradella eu lembro de ver um caderno com tanta escrita injustificativa. Todas as 6 justificativas, ele deu 6 notas 10, então 6 justificativas, todas as 6 extrapolaram e muito o espaço destinado para a justificativa de cada escola. Que esse ano já era enorme, tá, gente? Eu ocupava metade da página. E, naturalmente, você passa do espaço justificativo, você vai para as observações finais. Esse ano, para cada dia de desfile, a Liesa disponibilizou 2 páginas inteiras de observações gerais. Ou seja, ao final de tudo, cada caderno de julgamento tinha 6 páginas de observações gerais, né? 2 para cada dia. Ele preencheu 5 páginas inteiras dessa. Tudo bem, não é aquela folha de A4 não, tá, gente? É mais ou menos metade de uma A4, tá? O caderno de julgamento esse ano. É como se pegasse uma folha de A4, dividisse ao meio e botasse no retangular. Ele preencheu 5 dessas páginas. Só que ele só descontou 8 décimos. Ele preencheu 5 páginas inteiras, mais o espaço das justificativas das escolas, para descontar 8 décimos. Eu, sinceramente, esse aqui eu acho que é o 10º carnaval que eu faço justificando, né? Se não, o 10º é o 9º. Acho que é o 9º. É o 9º carnaval que eu faço justificando.
Eu sinceramente não lembro de um jogador que tenha conseguido ser tão prolixo. E o pior de tudo, depois de ler com calma todas as 5 páginas que ele escreveu, a impressão que me fica é que esse exagero na escrita foi fruto de uma falta de confiança de um jogador estreante, nos próprios argumentos que ele utilizou. Como ele não tinha confiança no próprio argumento que ele utilizava, ele continuou a escrever a mesma coisa de 2 ou 3 formas diferentes, justamente para tentar convencer as pessoas que aquilo era um problema e deveria ser descontado. Só que, pelo menos a impressão que me ficou, e de novo aqui eu estou falando uma impressão meramente pessoal da leitura do caderno, é que justamente por ter um núcleo fraco na argumentação, o excesso de escritas apenas exacerbou o problema nas justificativas. Bom, vamos começar por algo que reforça o que eu falei no módulo passado sobre a não leitura do livro Abre Alas pelos jogadores de samba enredo. Um dos 3 motivos que ele cita para dar o desconto da Viradouro são, abre aspas, frequentes repetições de verso ao longo de toda a letra, fecha aspas, que ainda segundo o jogador, abre aspas, é um recurso capaz de dinamizar o canto, mas com a ressalva de que em excesso pode levar à exaustão a própria música, fecha aspas. Até aqui, pode-se discutir a teoria do jogador, mas aceita-se, ele tem um ponto. Sabe qual é o problema? No livro Abre Alas, justamente na parte de letra do samba enredo, a Viradouro justificou 2 vezes, na explicação da letra, o motivo dessa repetição, que eu já cansei de falar aqui. Aliás, eu não sei se aqui no vídeo do Jogo de Tolo, mas com certeza no grupo de membros do Jogo de Tolo eu cansei de falar. Essa repetição se encaixa perfeitamente no enredo. É uma estrutura típica dos pontos da Jurema, especialmente os pontos que retratam Malunguinho. Não foi algo tirado do nada. Não foi algo que a Viradouro simplesmente fez porque é uma pobreza poética, uma pobreza melódica. Tem um motivo, e tem um motivo de encaixe no enredo. E que a Viradouro deixa isso claro 2 vezes na explicação da letra do samba enredo. Claro, mesmo assim, é possível ao jogador ler as 2 explicações e continuar achando que as frequentes repetições de verso levaram à exaustão na avenida. E está tudo bem. Tá? Como eu disse, é uma justificativa perfeitamente aceitável dentro do quesito samba enredo, dentro dos critérios de julgamento. Mas, no mínimo, se você ler, pensa como um jogador, você é um jogador, tá? Você pensa agora, com a cabeça do jogador. Você leu o livro Abre Alas da escola. Você viu que a escola justificou 2 vezes o ponto que você está querendo tirar o ponto, tirar o 10º. Você já escreveu pra caramba, você escreveu 5 páginas. Você escreveu a torta e a direito. Você não vai gastar mais 1 ou 2 linhas para rebater o que a escola escreveu? Para dizer assim, li o que a escola escreveu no livro Abre Alas, porém não concordo por isso, isso e isso. Ainda mais para uma pessoa que escreveu tanto como o Igor, isso é natural até. Ele não menciona a justificativa da Viradouro no livro Abre Alas no momento algum. Nem indiretamente. Então, o fato do jogador simplesmente ignorar esse escrito pela Viradouro apenas reforça a minha suspeita de que os jogadores de samba enredo não estão lendo o livro Abre Alas. Vou mais além. Teve uma outra coisa nesse caderno que me deu mais um indício. Vamos para o Tuiuti. Uma das justificativas dadas para o Tuiuti perder 10º é falta de adequação da letra ao enredo no refrão final. Porque, de novo, estou falando que o jogador escreveu, tá? Não necessariamente eu concordo. Mas, segundo o jogador, a partir do momento que se utiliza a linguagem trans Pajubá no refrão final, para quem não se lembra, aquela parte do Pajubá,
aquendá, sem xoxá, para fazer fuzuê. Abre um parênteses aqui rápido, vou voltar até o caderno anterior. Aquendá, sem xoxá. Você viu como eu tive dificuldade para cantar isso aqui? E o jogador não tira ponto do Tuiuti? Mesmo tirando ponto ao PM por dificuldade de canto? Bom, fechado esse parênteses, vamos voltar aqui ao Igor Fagundes. Segundo Igor Fagundes, a linguagem Transpajubá daria a entender que tal linguagem data da época da personagem Chica Manicongo. E por isso é um erro e uma inadequação da letra ao enredo. Isso é o que o Igor escreveu, tá, gente? Só que, se o jogador tivesse lido o livro Abre Alas, talvez, vou até mais longe, ele não precisava nem ter lido o livro Abre Alas. Ele simplesmente deveria ter acompanhado o roteiro de desfile no ala-ala, ali enquanto a escola estava passando na frente dele. Ele saberia que esse refrão final faz menção ao setor final do enredo da escola, que traz a luta de Chica Manicongo para o momento atual, que retrata a luta de ONGs e ativistas do século XXI na questão trans. E é aí que esse refrão final se encaixa. É uma língua transpajubá que é utilizada nos dias de hoje e que se encaixa no setor final do enredo. Está no último refrão do samba, está na parte final do samba. Está perfeitamente adequado, gente. E olha que eu não vou nem entrar aqui na questão do samba interpretativo, né, que foi claramente incluído esse ano no Manual do Jogador. A permissão disso. Mas está muito claro, o verso final do samba está adequado ao último setor da escola. Como isso é uma inadequação da letra ao enredo? Apenas reforça que o jogador muito provavelmente não leu o livro Abre Alas, ou se leu, não prestou atenção. Vamos lá, gente. Vamos voltar para a justificativa da Viradouro, que é uma justificativa também bastante problemática. Além dessa história da repetição dos versos, e que ele ignora o que a escola escreveu no livro Abre Alas, o primeiro motivo citado para o Viradouro perder o 10º, ele citou 2 ou 3 motivos para o Viradouro tomar o 9,9 que tomou. Segundo o jogador, é que o verso acenda tudo que for de acender, é logo o primeiro verso, né? Termina o refrão final e começa: acenda o que for de acender, deixa a fumaça entrar. Segundo o jogador, esse verso não consegue ser discernido no canto, especialmente por causa da velocidade da melodia com a sequência de consoantes em D no verso. Pô, é sério que a gente voltou a essa exigência de ficar alterando letra de consoante no verso, para não ficar repetindo letra de consoante no verso? Tinha uns 5 ou 6 anos que ninguém escrevia essa justificativa. Os compositores reclamam dessa 3x4 e com toda a razão. A gente já discutiu em várias outras justificandos antigas isso aqui. É sério isso? A gente voltou isso tudo no tempo? Vamos voltar essa brincadeirinha? Não pode usar essa palavra, tem que usar outra palavra porque repete D. Eu vou mais além. O pior de tudo nisso não é nem isso. Não é nem a consoante D em repetição excessiva. É a falta de coerência mais uma vez. Apesar da ligeira dificuldade de canto nesse verso, gente, eu ouvi samba no CD, eu fui na Amaral 3 vezes, ou 4, acho que foram 3 vezes, e quem foi a Amaral sabe o que eu estou falando. Os primeiros ensaios da Viradouro, especialmente os de dezembro, foram trágicos na parte musical, trágicos. Quem é Viradouro e entende um pouquinho de música sabe o que eu estou falando. E mesmo assim, mesmo com a tragédia da bateção da bateria, dava para entender perfeitamente o verso acenda tudo que for de acender. Como esse verso não estava sendo discernido no canto, ainda mais na avenida que boa parte desses problemas foram agitados depois de 2 meses de ensaios. O próprio Vander deu uma ligeira alterada na forma de cantar o samba para facilitar o canto, etc. Tem muitos outros trechos muito mais difíceis de se cantar do que esse, muito mais difíceis de se entender. Eu vou dar 3 exemplos. Alá majestoso em branco marfim,
consulta e faz assim, no Odu presságio cruel, Imperatriz. E a chamou Oxalá Preto Rei para sambar de novo, na Portela. E Pembelê Caiangô, na Mangueira. Que ainda tem isso. Na Mangueira, o Caiangô, para entrar na melodia, ainda trocou a sílaba tônica. Mas não vou nem falar disso, porque eu acho que isso é licença poética, não vou nem discutir isso. Mas Pembelê Caiangô, trocando a sílaba tônica, também não é de fácil entendimento do canto. Muito mais difícil que acenda tudo que pode acender. Aí você vai olhar as notas das escolas. Imperatriz 10, Mangueira 10, Portela 10. Não dá para entender. Não dá para entender. E de novo, não estou discutindo 10 dessas 3 escolas não. Principalmente da Imperatriz e da Portela. Eu estou discutindo que ele só descontou a virador. Beleza, você quer descontar a virador por isso? Então tem que descontar as outras. Tem que ser coerente. Principalmente no julgamento não comparativo, essa coerência aumenta ainda mais de importância. E mais uma vez não foi coerente. Bom, vocês acham que acabou aqui? Não, tem muito mais coisa ainda, gente. Vamos para o PM agora. Gente, a régua do julgador para o PM estava num nível de exigência. Agora não lembro, o último recorde mundial do Armando Duplantis no salto com vara é 6,20 e poucos. O sarrafo do jogador para o PM estava em 6,80. 7 metros, sei lá. Ele botou um sarrafo para o PM que ele não botou as outras. O jogador reclamou que a aceleração do trecho "vou voltar maninha" faz parecer um cacófato como "vou votar" ou "vou votar". Sinceramente, gente, esse samba do OPM, como eu falei, é um dos meus sambas preferidos, inclusive, então foi um dos que eu mais ouvi na gravação. Eu fui a Padre Miguel 4 vezes nos ensaios da OPM, de tanto que eu gostei de samba. Ainda teve desfile. Eu ouvi essa parte incontáveis vezes, cantadas por incontáveis pessoas da comunidade da OPM, que nesse ponto o ensaio de voo é maravilhoso, você escuta o componente cantando, que é uma beleza, principalmente se você estiver longe do carro do som. Eu nunca ouvi nada próximo de "vou votar" ou "vou votar". Mas acredite, não é o cacófato mais forçado dessa justificativa. Porque, acredite se quiser, ele também canetou que o trecho "nunca andarei só" tendia a tornar a audição "nunca darei só". Gente, o Bruno Ribas, o tempo inteiro, desde que o samba foi escolhido em outubro, ele fazia questão de reforçar o "nunca andarei só", justamente para não dar margem a isso. Não, desculpe, seu Igor Fagundes, não. Eu ouvi samba 1000 vezes, nunca tive essa sensação. Várias outras pessoas que ouviram esse samba nunca tiveram essa sensação. Mas se o senhor teve essa sensação, por que o senhor não descontou a Tijuca naquele trecho do refrão do meio, "não ando sozinho", que também é acelerado, e no que é acelerado pode soar "nando sozinho", como se o Fernando estivesse sozinho. Porque se o senhor ouviu "nunca darei só" e "vou votar", o senhor deveria ouvir também "nando sozinho". Ou Inquice da Mangueira, que era numa região de tom baixo. Eu nem sei se o pessoal, eu ainda não peguei os canais de harmonia, nem sei se o pessoal de harmonia falou isso. Mas o Inquice de harmonia era cantado numa região de tom baixo, e muitas vezes soava como ele, ao invés de Inquice. Eu mesmo escutei isso várias vezes na gravação da Mangueira. Eu tive que ler a letra para entender que era Inquice. Porque eu entendia que ele ali não encaixava na letra. E não obstante, o jogador passou reto. Se o jogador julgasse as letras dos outros sambas com o mesmo grau de exigência que ele teve com o PM e Viradouro, das 6 notas 10 que ele deu, umas 4 caíram. E o samba da Mangueira, sem brincadeira, podia beijar 9,6. Que é uma letra extremamente frágil.
Claramente, a régua do jogador para o PM Brigadeiro estava completamente irregular em relação às outras escolas. E vocês sabem que eu evito de falar mal do jogador. Eu seguro, quem vê as justificativas de 2024 sabe que eu tento achar um argumento para defender o jogador ao máximo. Aqui eu não consigo. Aqui eu não consigo. Continuando. Na Vila Isabel, um dos 2 décimos caiu simplesmente pelo emprego, abre aspas, impróprio, fecha aspas, da palavra capitão. Ainda segundo o jogador, capitão é um líder de soldados e não pode ser líder de um trem fantasma, porque parece, ao contrário, lançar sua legião aos perigos, ao bicho. E esse bicho ele escreveu entre aspas. Na justificativa original, tá? Eu nem vou entrar no duplo sentido malicioso de bicho nessa justificativa. E as aspas reforçam esse duplo sentido malicioso. Todo mundo sabe de quem é o capitão que está se falando aqui. Mas para onde foi? Vamos até esquecer esse duplo sentido. Para onde foi o direito da licença poética? E para onde foi o direito do samba ser interpretativo? Como está claríssimo na reforma do manual que ele tem esse direito. Aqui o jogador esqueceu a licença poética. Eu vou até mais longe. Ele escreveu linhas e mais linhas apenas sobre essa palavra capitão. Tá? Me deu até uma sensação, não sei se é verdade, foi uma sensação que eu tive apenas, posso também estar inventando coisas, mas eu tive a sensação que ele deu esse desconto simplesmente porque, subjetivamente, o jogador ficou incomodado com a menção ao patrono da escola na letra. Pareceu ser uma coisa pessoal até, me deu essa sensação. De novo, não está escrito, foi uma sensação pessoal minha, pelo todo, pelo conjunto da obra. E vamos ser sinceros, gente, o que não faltava era motivo para canetar o Samba da Vila. Está muito claro nos outros cadernos. O Samba da Vila é 9.8 de cabo a rabo, com justificativas bem sólidas, inclusive. Não precisava recorrer a uma filigrana como essa. Apenas complica o parâmetro que a gente tem para julgar samba enredo no futuro. Os compositores vão ficar apenas mais perdidos. Vai diminuir a capacidade de criatividade dos jogadores de samba enredo, porque eles não sabem que o jogador vai canetar ou não. Depois disso tudo que eu falei, eu não vou nem entrar na eterna polêmica da justificativa que ele escreveu para a Mocidade, que ele tirou ponto da Mocidade por recorrência de rimas pobres e excesso de exploração de verbos na segunda conjugação. Porque apesar da raiva dos compositores com esse tipo de justificativa, que é relativamente comum, vamos ser sinceros, né? Quase todo ano tem uma dessas, é perfeitamente permitido ao jogador se balizar nesse motivo na reforma, de acordo com o novo texto dos critérios de julgamento do caderno de samba enredo. Então, aqui acho que o jogador tem base muito boa no seu argumento. Mas de qualquer forma, né, gente? É um caderno extremamente complicado. Extremamente complicado. Eu vou até mais ser sincero. Pegar o Silvio Dalvísio, que foi o jogador novo do ano passado, que, coitado, perdido no Bosque, fez um caderno tenebroso ano passado, e claramente se percebia que ele estava perdido. Esse caderno talvez tenha sido pior que o do Silvio. Talvez. Pau a pau. Muitos problemas. Coerência interna, coerência externa, adequação ao quesito. Muitos problemas. E isso tudo para ele tirar apenas 8 décimos. Desses 8 décimos, 7 foram em letra. O único desconto em melodia, se eu não me engano, foi Tuiuti, isso mesmo, Tuiuti. Todos os outros descontos foram em letra. Mas, vamos voltar lá em fevereiro. Quando eu coloco um escritor para julgar samba enredo, eu acho que é isso que eu espero. Tanto é que eu previ isso na live de fevereiro. Bom, vamos para o último módulo, né? Já estou com 1h03 de vídeo e ainda nem comecei o último módulo. Vamos lá. Módulo 4. Julgadora Ana Paula Fernandes.
provavelmente a jogadora mais conhecida da apuração em pós-carnaval. Né? Os dois comentários mais comuns, até fora da bolha, porque muita gente vem me perguntar de fora, aquelas pessoas que só lembram que o carnaval existe quando chega o fevereiro, e que mal acompanham a escola de samba, viaja e só acompanha a apuração. Muitas delas vieram me perguntar: mas Rafik, como é que a pessoa esquece de colocar esquece de dar 3 notas, deixa 3 notas em branco? Que absurdo, que burrice. E, gente, com todo respeito à jogadora, aqui eu não vou crucificá-la. Acontece. Não é a primeira vez que acontece. Claro, com 3 notas, eu acho que é sim, é a primeira vez, mas o Val Berangelo, que é um jogador excelente de alegorias, eu já elogiei ele aqui várias vezes, esqueceu uma nota da União de Tijuca em 2015. E o pior, uma nota que decidiu posição. Porque ele escreveu justificativa para a União de Tijuca, então não seria 10, seria 9,9 provavelmente pela justificativa. E se ele desse 9,9 para a União de Tijuca, Portela e a União de Tijuca inverteriam o quarto e o quinto lugar. Que também, de pata avanço, pouco avanço, mas eles também esqueceram uma nota. Não é uma coisa que acontece, tá, gente? O jogador, ele tem 1000 coisas para... Termina no caso agora termina o dia, né? E no caso já é terça-feira, era o último dia de desfile mesmo. Você já está exausto. Ainda mais sendo 3 dias de desfile, por mais que tenha terminado um pouco mais cedo, você está exausto. E aí você vai e pega o caderno. E aí você faz uma coisa que muitos jogadores fazem, mas alguns jogadores mais cascudos dizem justamente para não fazer, que é primeiro escrever a justificativa para depois dar nota. Muitas vezes, porque você escrevendo a justificativa, você tem uma melhor noção da dosimetria. Faz um sentido, só que tem um problema. A justificativa ela fica depois da nota. Né? Quando você abre o caderno, a primeira página é a página das notas e depois vem as 2 páginas de observação geral. Vem as 2 páginas de justificativas e depois as 2 páginas de observação geral. Então, você já virou a página de notas. Você está na página de justificativa, você está lá escrevendo. Cansado, virado 3 noites, com a pressão natural que o jogador recebe. Aí, virou, mexeu, às vezes, e não vou dizer que é comum, mas também não é raro, o jogador é interrompido. Seja porque chegou um lápis que ele pediu, ou o impresso do livro Abrielas, que às vezes tem menos impressos do que os jogadores, e aí um tem que esperar o outro terminar. Aí o outro jogador: fulaninho, terminei de ler o livro Abrielas, está liberado para você. Ou até mesmo a coordenação de julgamento da Liesa chega com material para você lacrar e você tem que assinar alguma coisa. Você é interrompido algumas vezes, é normal do processo. Vamos supor, aí você já cansado, você terminou de escrever sua última justificativa. Terminei de escrever a justificativa da Portela. Aí alguém me interrompe. Aí eu vou lá e pago 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Dou atenção à pessoa que me interrompeu, porque se ela me interrompeu, é para resolver alguma coisa urgente. Ninguém vai interromper o jogador por questões idiotas. Quando eu volto para o caderno e eu vejo, eu escrevi a justificativa da Portela, terminei. Fecho o caderno lá com o caderno. Mas esqueceu a página de notas que você deixou em branco, mas passou. É chato, é fundamental que o jogador revise 2, 3 vezes, mas acontece. Eu nunca vou dizer que um jogador é bom ou ruim simplesmente porque esqueceu a nota. Tá? Nesse caso específico da Ana Paula, inclusive, tem um detalhe extra. Pela imagem que a Globo mostrou no dia da apuração, ela não escreveu as notas e também não assinou o caderno. A partir do momento que o jogador não assina o caderno, nenhuma das páginas daquele caderno poderia ser considerada. Inclusive, a nota 10 da Grande Rio não poderia ser considerada. Ela não assinou a nota. E talvez até por isso a Liesa não disponibilizou o caderno da jogadora das escolas de terça-feira. Se você olhar na internet, o caderno da Ana Paula, só tem as escolas de domingo e as escolas de segunda. Não tem as escolas de terça-feira, nem o em branco e nem a página das justificativas.
Então a gente vai ficar sem saber até o que ela escreveu de justificativa, se ela escreveu justificativa para as 4 escolas de terça-feira. Para Grande Rio, provavelmente não, porque ela chegou a escrever que eram 10. Mas para as outras 3, muito provavelmente ela deve ter escrito alguma coisa. E eu vou mais além. As informações que eu tenho me dizem que ela escreveu justificativa para a Mocidade, Tuiuti e Portela. Logo, nenhuma das 3 escolas ganharia 10. Mas para a sorte da jogadora, até aí, nada mudou, gente. Por quê? Mesmo o 10 que ela deu para Grande Rio, eu tendo que descartar esse 10, ele seria substituído pela maior nota da Grande Rio no quesito, nos outros cadernos, que também era 10. Eu tiro um 10 para botar um 10, de pato a ganso, pouco avanço. Não importa a nota que ela desse para a Portela, a nota seria descartada. A Portela ganhou 3,10 nos outros cadernos. Não ia mudar em nada a Portela. Para sorte dela, porque se a Portela valesse 1/10, ela caía de 5º para 7º. Saía até dos filhos campeões. Mas, de qualquer forma, ela poderia dar 9,0 para a Portela, que a nota seria descartada. E nada mudaria. Mocidade e Tuiuti ficaram tão distantes de suas escolas mais próximas, abaixo e acima, que 2 décimos para lá e 2 décimos para cá também não ia fazer a menor diferença. Para sorte da jogadora. Tá? Mas, de qualquer forma, fica aqui a informação que eu tenho de que a jogadora teria escrito justificativas para a Mocidade, Tuiuti e Portela, e naturalmente isso denotaria que ela não daria 10 para as 3 escolas. Feito essa digressão, vamos entrar no caderno em si, nas 8 escolas que foram divulgadas. E é inescapável eu começar pela justificativa que dominou a internet nas 48 ou 72 horas depois da divulgação das justificativas. E é a justificativa que ela deu para descontar a letra da UPM por excesso de termos em Yorubá, que criou, abre aspas, trechos de difícil entendimento. Nessa hora eu sempre peço calma para as pessoas. Está todo mundo acusando ela de racismo religioso. E a questão não é racismo religioso, até porque eu não conheço a jogadora, não vou negar, cruzei com ela no Sábado dos Campeões, mas eu mesmo decidi não tentar falar com ela, achei que não era a hora. Claramente ela estava sentida por tudo que aconteceu. Ali, o Sábado dos Campeões era todo mundo relaxar, todo mundo se divertir. Então não conheço a jogadora. Mas as informações que me passaram é que ela, inclusive, faz parte da religião. Ter racismo religioso sendo da religião, difícil, né, gente? É claro que eu discordo do argumento, tá? Mas não é uma discussão que foi criada agora. Não é a primeira vez que isso vem à tona, tá? Tudo começa em 1989, quando o João Máximo, o grande João Máximo, o biógrafo de Noel Rosa, até hoje a biografia de Noel Rosa do João Máximo é a referência maior de biografia do Noel Rosa. Um historiador e pesquisador da música popular brasileira como poucos tiveram. Ele decidiu o título de 89 entre a Imperatriz com Liberdade, Liberdade e a Beija-Flor, Ratos e Urubus, ao dar 9,5 para a Beija-Flor em samba enredo. Se ele desse 10, a Beija-Flor era campeã. E na época não existia justificativa escrita, tá? Isso foi uma entrevista que o João Máximo deu para um jornal dias depois, se justificando pela nota. E ele disse que tirou ponto justamente porque o verso do refrão final, lebaraô, ebolebará, laiá, laiá, não se adequava ao enredo. Eram várias palavras sem sentido na língua iorubá. Gente, tinha todo sentido. Isso todo mundo já sabe isso hoje, isso já foi mil vezes falado. Isso é evocação a Exu.
Exu que era a entidade dos moradores de rua. Tinha tudo a ver com enredo, gente. Aqui sim, eu não sei se é um racismo religioso do João Márcio ou uma mera ignorância, ignorância no sentido de não saber e achar que sabe, até batendo na soberba. Pois bem, passam-se muitos anos e chega 2017. Em 2017, outra vez essa polêmica vem à tona. Alice Serrano descontou tanto o Nizaradembo da ilha, que era um samba com muitas palavras difíceis, vindas do quibundo de Angola, do povo banto, porque acho que até hoje é o único samba que eu conheço, é o único enredo que eu conheço, que trata sobre o candomblé de raiz banto, que tem inquices e não tem orixás, é uma coisa completamente diferente do Yorubá, e vai aqui, eu posso aqui ir para uma longa digressão, inclusive científica, sobre que, entre aspas, a supremacia Yorubá dentro da tradição africana no Brasil e outras coisas, mas eu não vou entrar nisso. E ela também descontou o Iracema da Beija-Flor, por excesso de palavras no estrangeiro. Isso que gerou uma polêmica gigantesca na época. Acho que as pessoas já até esqueceram. E a própria julgadora ficou num dilema enorme para tirar esses pontos. E por que eu posso te garantir isso? Porque ela mesma se explicou nas observações gerais. Ela fez uma consideração final enorme para explicar o dilema dela e explicar por que, ao final, ela decidiu descontar uma das escolas. Ela disse que ficava num dilema enorme entre premiar o enriquecimento da letra e o despertar da curiosidade em buscar o significado desses termos estrangeiros, e a partir e aonde começa o prejuízo para a compreensão do samba por excesso de palavras estrangeiras. Ao final, a própria Alice concluiu, nesse texto que ela fez no caderno dela de 2017, que ela tentou achar um meio termo entre esses dois pontos da cabeça dela. E ela só despontuaria quando houvesse um excesso, quando passasse muito do ponto. No caso da Beija-Flor, o excesso ficou por conta de palavras indígenas que foram jogadas na letra sem qualquer relação entre elas, não sendo possível criar algum nexo com o resto da letra ao serem traduzidas, e nem com o enredo. E por isso ela descontou a Beija-Flor em Iracema pelas palavras indígenas. Não exatamente pelas palavras, e sim porque aquelas palavras naquele contexto não faziam sentido. Depois, inclusive, gente, eu esqueci o nome dele, é o Alberto Simas. O Alberto Simas fez um longo texto dizendo que a jogadora não sabia de nada e que as palavras têm um sentido sim dentro do enredo. Eu li esse texto do Alberto Simas na época e, com todo respeito ao professor Alberto Simas, eu vou discordar. Eu acho que quem forçou a barra foi o professor Alberto Simas para tentar achar um significado, mas continua não me fazendo sentido, mesmo após ler o texto do Simas. Do Simas não, desculpa, gente, do Mussa, Alberto Mussa. Simas é o grande parceiro dele de livro, Luiz Antônio Simas. E em relação ao Nizar Adendo, a régua do excesso de palavras foi colocada num patamar mais baixo, justamente por se tratar de um ramo do candomblé, que apesar de ter origem em um povo bastante escravizado no Brasil, se perdeu com o tempo e logo é de baixo conhecimento popular na atualidade, e logo a régua do excesso é colocada num sarrafo mais baixo. Palavras da própria Alice, tá? Eu gosto muito desse pensamento da Alice. É discutível, eu entendo que é discutível essa argumentação de baixar o sarrafo em relação ao candomblé de Angola simplesmente por ele ser menos conhecido popularmente. Mas é um argumento. E vamos ser sinceros, é a verdade. Todo mundo, até quem não é do candomblé, muitas vezes sabe descrever aqui a liturgia do candomblé Yorubá direto. E ninguém sabe angolano. Tanto é a surpresa de várias pessoas de saber que Kitembo, ou Nizaradembo, era um quice, era uma pessoa muito importante no candomblé de Angola, que sequer é falado no candomblé de Yorubá, porque são duas coisas completamente diferentes. Tá vendo como a África é muito mais rica do que algumas pessoas pensam? Mas voltando aqui.
se formos usar o mesmo pensamento da Alice, que eu acredito ser muito acertado em relação ao pensamento geral, da ponderação dos dois lados e apenas despontuar o excesso, a régua da UPM ela tem que ser bem maior, porque o samba da UPM é candomblé e iorubá puro, que é de bastante conhecimento popular, principalmente no mundo do carnaval. A linha Queto, que é a linha de iorubá do candomblé, é extremamente conhecida. Todos os orixás que a gente fala no nosso dia a dia são iorubás. Iemanjá, Ogum, Oxum, Oxóssi, Nanaburuquê, Iansã, tudo isso é Queto. Gente, até quem não é do candomblé no Brasil sabe o que é Iemanjá, o que é Ogum, o que é Oxum. Minha mãe, que é católica e nunca passou perto, sabe muito bem o que é isso. Então, a régua já tinha que ser lá em cima. E mesmo assim a jogadora achou que passou dessa régua. Eu discordo. Mas, de novo, tem um ponto. Realmente, se não, gente. Tinha tudo a ver com o enredo. Não posso descontar excesso de palavras iorubá, porque o enredo é iorubá. Então tá, gente. Eu vou fazer um enredo sobre a Índia e vou escrever metade do samba em hindu. Eu tenho que descontar por falta de compreensão, né, gente? Tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Nesse ponto, a redução ao absurdo é muito boa para a gente perceber que tudo tem um limite. Eu gosto de usar a redução ao absurdo justamente por causa disso. Para invalidar alguns argumentos. Então, assim, a jogadora tem um ponto. O samba da UPM ultrapassou esse excesso? Eu acho que não. Mas a jogadora pode achar que sim, e tudo bem. Eu não acho que é racismo religioso. Vamos tentar compreender o todo. Porém, vou criticar a jogadora e vou criticar bastante pela falta de coerência. Beleza. Você acha que o samba da UPM passou do ponto e tem muitas palavras iorubás, como eu já expliquei aqui por quase 10 minutos. Entendo o seu ponto por toda essa digressão histórica. Mas então a senhora também tinha que justificar a mesma coisa e tirar ponto da Imperatriz. A quantidade de palavras iorubás do samba da Imperatriz era praticamente igual ao do UPM. E se você ler, a Imperatriz não tirou 10, tá? Tirou 9,9 pela jogadora. Mas, se você ler a justificativa, o desconto não ocorreu por excesso de palavras iorubá. O desconto ocorreu por dificuldade da compreensão do canto por conta do entrosamento entre versos e melodia em diversas partes, especialmente na primeira estrofe. Exatamente aquele ponto que o Alfredo Alpen já descontou, que eu já tinha falado na live no dia da apuração, e que estava óbvio para qualquer pessoa que analisasse a letra e a melodia. A jogadora, em momento algum, sequer citou o excesso de palavras iorubás no samba da Imperatriz. Pelo contrário, na justificativa ela disse que a letra estava adequada ao enredo e adequada à compreensão. Com todo respeito, ou você acha que o samba da UPM também está adequado, ou você vai achar que o samba da Imperatriz está inadequado. Porque os dois sambas são muito próximos nesse ponto. Muito próximos. Então, por mais que eu... de novo, não concordo. Eu entenda o argumento da jogadora para tirar o PM, critico ferozmente a falta de coerência. E veja, eu estou reclamando da falta de coerência em 3 dos 4 cadernos de Samba Enredo. O tema falta de coerência dominou uns 15 minutos desse vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês. Eu não lembro de achar tantas incoerências internas em um julgamento de um mesmo quesito no mesmo ano. Pelo menos desde 2019, pelo menos. Talvez em 2017. 2017 teve muita incoerência, mas de 2017, 2018 para cá, não teve. Virou um tema recorrente. A incoerência interna dos cadernos voltou a ser um problema gravíssimo que não estava sendo antigamente em quase nenhum quesito. Ainda na UPM, vou mais além. A jogadora também tinha que descontar o Tuiuti.
Porque aquele refrão final do tweet em Pajubá também é de um entendimento quase impossível. Eu quero que alguém aqui me... Eu vou até ser sincero. E talvez aqui esteja também até sendo um pouco preconceituoso, porque eu tenho mais conhecimento e mais acesso ao mundo do candomblé do que ao mundo trans. Mas Epajubá, Aquendá sem xoxá para fazer fuzuê. É entendível? É facilmente entendível? E ainda continua. Ebojubá. Como é que ela desconta o PM e não desconta a Tuiuti? Faltou coerência interna. E aí, é o que eu sempre falo. Você vai descontar a escola? Tudo bem. Você tem o direito, está dentro do quesito, está dentro dos critérios? Você tem o direito. Mas seja coerente e desconte todas as escolas que apresentem o mesmo problema. Não foi o que aconteceu aqui. Ainda no PM. O outro 10º foi embora porque a julgadora entendeu que o trecho "vou voltar manhinha" deixa dúvidas sobre quem voltou para onde. Voltou para o Brasil ou voltou para a África? Eu até concordo que a julgadora tem um ponto aqui. Porque realmente fica essa dúvida. Mas eu abro esse parênteses e, de novo, não estou discutindo o ponto da julgadora. Tá? Eu acho realmente que é uma falha de letra. A letra não é facilmente compreensível e deve ser descontada por isso. Mas eu abro um parênteses porque eu fico com a suspeita que mais uma vez faltou leitura do livro Abre Alas aqui. Ou de simplesmente acompanhar a narrativa da escola enquanto ela se desenrolava na sua frente. Porque aqui é a mesma coisa. O samba enredo da UPM é tão adequado ao enredo que reflete um outro problema do enredo da escola. A narrativa para na revolta dos malês, quando Ianassô volta à África, e retorna como uma Marcelina jogada no Brasil do nada. Ela cai do céu e cai no Brasil. Quem foi para a África, quem veio para o Brasil, quando, como aconteceu, é uma lacuna do enredo da UPM gigantesca. Eu nem sei se os jogadores de enredo acabaram justificando isso, porque eu ainda não abri os cadernos de enredo. Mas é um problema do enredo, que o samba enredo apenas reflete. Por isso eu acredito que seja um problema mais para os jogadores de enredo e não do samba enredo. Mas, de novo, aqui, diferentemente dos outros casos que eu reclamei nos módulos 2 e 3, aqui eu acho que o jogador, nesse caso muito específico, a divisão entre enredo e samba enredo é mais obscura. Ela pode sim conseguir encaixar esse problema de quem voltou para onde em falta de entendimento da letra. Realmente, o samba deixa essa lacuna. Deixa essa lacuna porque o enredo deixa, mas a jogadora tem um ponto. Eu não vou negar que a jogadora tem um ponto. Mas qual o problema? Tem isso aí e, por fim, ela descontou o PM ainda por encadeamento linear sem maiores inovações da melodia. E ela conseguiu a proeza de, ao final de tudo, me achar uma nota 9,7 para o PM. Para ela, o samba do PM é o pior do ano. De novo, eu sei que não tem a comparação lá, mas ela conseguiu a proeza de achar 9,7, um dos 3 melhores sambas do ano. 9,7 que ela não achou nem pro samba da Vila Isabel. Em querendo, eu consigo botar esse samba da Vila Isabel em 9,6. Motivo para descontar não falta, principalmente com essa dosimetria que ela usou para o PM. E vou mais além. O terceiro 10º da UPM, como eu falei, foi descontado por encadeamento linear sem maiores inovações da melodia, não é da letra. Se fosse da letra, eu entenderia perfeitamente. É um problema da UPM, como é um problema da Mangueira. Como o da UPM escreveu muito bem no caderno dele. Agora, esse desconto por encadeamento linear sem maiores inovações da melodia é meio genérico. Né? Encadeamento linear sem maiores inovações. Né? Ok, se você usa numa escola específica, eu até entendo, beleza. Aí você vai e faz Ctrl+C, Ctrl+V disso para 3 escolas, porque ela usou a mesmíssima coisa para o UPM, Unidos da Tijuca e Vila Isabel. E aí não tem jeito, gente. É aquela crítica já tradicional da justificando. Uma justificativa genérica repetida a esmo
passa a impressão de que os décimos foram retirados ao bel prazer de Vossa Excelência, o julgador rainha de copas, por mero capricho pessoal. Muitas vezes pode não ser. Muitas vezes, a gente entende a razão do julgador. Especialmente na Vila Isabel, eu entendo perfeitamente a razão. E o PM e o nível Tijuca, eu, se eu sincero, eu tenho que estudar melhor. Eu não entendi numa primeira avaliação, mas ok, pode ser. Mas não basta ser ético, tem que parecer ser ético. Quando você simplesmente faz Ctrl-C, Ctrl-V de justificativa genérica, fica parecendo, eu tirei ponto que eu quis. Não deixa de ser uma falta de qualidade do caderno. Tá? Por mais que não necessariamente seja um erro de julgamento. Continuando. E na Vila Isabel, a Vila Isabel tirou 9.8 nesse caderno, além desse décimo pelo engajamento linear sem maiores inovações na melodia, o outro décimo retirado foi pela letra carecer de um fio condutor melhor desenhado, apesar de ser perfeitamente adequado ao enredo. As palavras são da própria julgadora. Ela mesma descontou o samba da Vila Isabel por carecer de um fio condutor. E ela mesmo disse, apesar fui eu, mas que o samba era perfeitamente adequado ao enredo. Ora bolas! Se o samba é perfeitamente adequado ao enredo, obviamente não cabe ao jogador de samba enredo avaliar ou não o fio condutor da narrativa. Isso não está dentro dos critérios de julgamento, a adequação da letra ao samba, que, como a própria jogadora admite nesse caso, está perfeita. Isso é algo para o nosso querido jogador de enredo avaliar dentro de coesão, coerência e recorte do enredo. Claríssima invasão de quesitos aqui. A jogadora saiu do quesito samba enredo e entrou no quesito enredo. É um desconto totalmente de enredo. A Vila Isabel não deveria ser descontada por isso. Em samba enredo. Em enredo eu concordo muito, inclusive, com ela. Mas ela é uma jogadora de samba enredo, não é de enredo. Difícil, né? Difícil, né? Ao mesmo tempo, no caso dela, que também é uma jogadora estreante, eu acho que a Liesa vai ter que rever o treinamento dos jogadores estreantes. Porque, do jeito que acabou acontecendo esse ano, que não o simpósio foi feito com os jogadores do ano passado, então os estreantes não participaram. A apresentação dos jogadores às escolas, que é feita todo ano, e que tinha virado meio que um simpósio de discussão do julgamento, como já teve o simpósio antes com os jogadores do ano passado, aliás, gente, não vamos discutir aqui o julgamento, mas como a Liesa também não explicou detalhadamente como fazer, como é a vida de jogador, porque simplesmente ler o caderno de julgamento, eu pego o manual de jogador na internet e leio, qualquer pessoa faz isso. Mas tem certas nuances, tem certos traquejos práticos, que às vezes numa palestra eu resolvo isso, e não teve essa palestra. E talvez aqui, com exemplos e tudo mais, do jeito que eu estou fazendo aqui, fique até mais claro para o jogador até onde vai o samba enredo e onde começa o enredo. Foram duas, tanto o Alessandro, que já está no seu quarto ano, já deveria ter isso mais claro, né? Mas a Ana Paula é estreante, eu sempre vou tirar um pé, você sabe que eu sempre sou mais benevolente com o estreante justamente por ser estreante. Normal, ninguém sabe tudo, ninguém aprende, ninguém nasce sabendo. É normal. Mas, infelizmente, eu tenho que admitir, tenho que analisar que essa justificativa da Vila Isabel invadiu o quesito enredo. Não pertence ao quesito samba enredo. É muito claro pelos critérios de julgamento do quesito samba enredo que isso não pertence ao quesito samba enredo. Bom, passando para a dosimetria, para mim, nesse caderno da Ana Paula, a dosimetria foi muito clara, mesmo que discutível em alguns momentos, como no caso do desconto de 2 décimos da letra da UPM. Eu acho que é perfeitamente possível juntar os dois motivos e tirar 1 décimo só, mas também a jogadora tem algum ponto para defender a questão da retirada dos 2 décimos. O problema é que a nota final fica pesada demais para um samba bom pra cacete, né? Mas, ok, de novo, a dosimetria que ela aplicou é perfeitamente entendível. Eu posso discutir, mas está clara e é entendível. E por fim,
mais uma grande curiosidade minha não será contemplada porque a nota 10 não é justificada. Como que um julgamento extremamente criterioso com a letra, como demonstrado acima por tudo que eu já falei aqui, consegue passar em branco a letra eivada de problemas da Mangueira? Porque os décimos da Mangueira os 2 décimos da Mangueira, ambos foram de melodia. Em letra, o Sampa da Mangueira passou ileso por essa jogadora. Como? Eu não sei. E vou continuar sem saber, porque se não tem justificativa, a nota máxima, no caso do subquisito letra, não é justificada, eu vou continuar com essa minha dúvida. Bom, a gente falou isso tudo de um caderno que só teve 8 notas e 5 justificativas divulgadas. Logo, eu não posso dizer que foi um caderno bom, né? É difícil, né? Mais um caderno complicado, o terceiro seguido desse quesito samba enredo. Finalizando o quesito samba enredo, no conjunto dos 4 cadernos, eu termino esse texto com a sensação que, com a honrosa exceção do módulo 1, principalmente analisando as justificativas dadas, nem tanto a nota, mas principalmente as justificativas dadas, a recorrente invasão do quesito enredo, a incoerência recorrente de se descontar certos problemas e relevar os mesmos problemas em outros sambas, e até a qualidade duvidosa de alguns argumentos apresentados, é difícil eu ter outra conclusão a não ser que o julgamento do quesito samba enredo foi calamitoso. Eu sei que eu sou um pouco sensacionalista, eu exagero algumas coisas, mas nesse ponto, gente, eu não estou exagerando. O julgamento foi calamitoso, com a honrosa exceção do Alfredo Del Pen no módulo 1. E vou mais além. A grande prejudicada desse desastre no fim das notas foi a Unidos de Padre Miguel, que perdeu aí uns 5 ou 6 décimos em samba, que ou não deveria ter perdido, ou outras escolas deveriam ter perdido muito mais se os jogadores mantivessem a mesma regra. Eu não, vocês sabem que a justificando ela é focada no jogador. Eu não gosto de ficar falando que a escola X foi prejudicada, a escola Y foi beneficiada. Eu gosto de focar no jogador. Mas aqui, ao final do samba enredo, ficou tão claro, tão evidente, de uma forma tão pesada, esse prejuízo da União de Padre Miguel, que eu não tive como não terminar esse vídeo falando sobre isso. Bom, recomendação aos Paliesa no quesito samba enredo. São 3, basicamente. Tentar achar uma solução institucional para que os próprios compositores sejam chamados a discutir o julgamento do quesito com os jogadores, da mesma forma que os outros responsáveis pelos quesitos desde 2022. É um ponto que eu já trago do ano passado. É um problema, do ponto de vista institucional, trazer os compositores que não são atrelados à escola, porque a gente sabe, todo mundo sabe, gente, os principais compositores de samba enredo do Carnaval do Rio de Janeiro hoje compõem para 10, 12, 15, 20 escolas, não tem ligação com nenhuma. Como é que a escola X ou Y vai botar como representante oficial o André Diniz, o Cláudio Russo, o Thiago Miners, o Clarão, o outro aí que eu esqueci, desculpa quem eu esqueci, Samir, e outros que eu esqueci, Diego Nicolau? Como é que essas escolas vão nomear esses... E o pior de tudo, se elas nomeiam para discutir isso, antes de escolher o samba, porque é uma discussão que tem que ser feita antes de escolher o samba, ainda vai criar um zum lá, tá vendo? Ó, o samba tá comprado, tanto tá comprado que a escola escolheu o compositor X, Y, Z para ir por ela. E aliás, é uma reunião das escolas, tá? Isso é um problema institucional gigantesco. Como resolver? Eu também não sei. Se eu tivesse uma solução, eu já teria dado aqui. Mas tentar buscar a solução não custa, né? Vamos tentar buscar. Segunda recomendação. Discutir em um seminário, de forma aberta, os rumos do quesito como um todo, discutindo com todos os interessados, jogadores, compositores e direção das escolas, aliás. Basicamente é o que Alfredo Del Pen escreveu nas observações gerais dele. Assino embaixo e acho que tem que fazer isso sim, concordo, tanto é que eu incluí nas recomendações aqui. E por fim, infelizmente, eu acho que aliás tem que discutir a manutenção dos 2 novos jogadores no julho. Não falo nem pelas notas esquecidas, mas por toda a análise dos 2 cadernos, dos módulos 3 e 4. E olha que, de novo, eu sou muito benevolente com os jogadores novatos. O Wagner Lousa, por exemplo, fez um caderno no primeiro ano dele muito complicado. Mas eu olhei o caderno dele e falei aqui na Justificando, inclusive.
Gente, o cara tem talento, ele tem um olhar. Claramente ele tem um olhar bom para jogador, é só refinar. E hoje é um jogador excelente. Em 2023 e 2024 eu fiz rasgados elogios ao caderno dele. Eu sou muito benevolente com os novatos. Principalmente quando eu percebo que tem ali um talento especial. Com todo respeito aos dois novos jogadores, eu não percebi isso. Eu acho realmente que a discussão da manutenção, infelizmente, é necessária. E, bom, para eu escrever isso de jogador novato, vocês sabem que é porque o negócio passou do ponto. Eu basicamente só lembro de ter falado isso no segundo aviso. Bom, gente, é isso. O vídeo já vai para quase 1h40 de vídeo já. Até peço desculpa pelo vídeo longo, mas é justamente por isso que a Samba Enredo foi gravada, porque se fosse ao vivo ia ser coisa de 3, 4 horas, gente. Por isso que esse ano especificamente Samba Enredo foi gravado. Muito obrigado a todos pela audiência e vamos voltar. Espero todos vocês de volta. Espero eu na próxima terça-feira. Se não houver mudanças no cronograma pré-estabelecido com o Migão, no momento em que eu estou fazendo esse vídeo, até terça-feira com quesito evolução. Mas se tiver alguma mudança, o Gustavo Vaz vai botar aqui naquela barrazinha aqui embaixo dizendo o Rafik tá errado. Gente, um abraço, até mais. Valeu!